Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje para fazermos aqui o rescaldo aqui ao segundo jogo do Benfica, segundo jogo oficial, depois da vitória na Supertaça contra o Sporting e o primeiro título da época para o nosso Benfica. Tivemos aqui também uma vitória muito importante, num dos jogos que eu diria um dos jogos já mais importantes da época, contra o Nice. Foi a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. É apenas um passo, mas é de facto um passo muito importante esta vitória por 2-0. Agora, a segunda mão desta terceira pré-eliminatória vai ser na próxima terça-feira, no nosso estádio. Caso tudo corra como esperado, vamos então disputar o acesso à fase de grupos ou com o Feyenoord ou com o Fenerbahçe do José Mourinho, sendo que o Feyenoord está em vantagem porque ganhou em casa 2-1 ao Fenerbahçe. Vamos ver como é que vai ser, mas os primeiros indícios aqui foram de facto muito importantes. Esta vitória fora, esta vitória em França, com uma exibição que eu diria muito interessante do Benfica e estamos mais perto aqui de chegarmos ao importantíssimo pote milionário, que já sabemos que é a fase de grupos da Liga dos Campeões. Fazendo aqui o rescaldo deste jogo, eu comecei aqui por tirar algumas estatísticas, as estatísticas mais importantes. O Nice 4 cantos, o Benfica 5 remates à baliza. O Nice só fez 2 remates à baliza, portanto, o Turbino teve muito pouco trabalho, pelo menos a defender, mas ele de facto participou muito no jogo. Os defesas jogaram muito com ele, mas mais na fase de construção ofensiva do que propriamente na defesa. Portanto, 6 remates do Benfica à baliza do Benfica contra 2 do Nice. Posse de bola ali equilibrada, 47 do Nice, mas mesmo assim o Benfica com mais, 53. Total de remates 12 do Nice, 14 do Benfica. Os do Benfica muito mais perigosos. Um, Pelo que podemos ver aqui, por exemplo, golos esperados. Gosto muito desta estatística. O Nice pouco mais de meio golo esperado e o Benfica mais do que 2 golos esperados. Portanto, eu diria que, tendo em conta a qualidade do futebol atacante de cada equipa, expressa aqui nos golos esperados, foi um resultado justíssimo esta vitória do Benfica. Passando agora aqui aos pontos mais positivos e aos pontos menos positivos deste jogo. Portanto, temos que, eu pessoalmente tenho que dar o braço a torcer, que ainda no jogo da Supertaça contra o Sporting eu critiquei o Bruno Lage de ser muito defensivo, estar a especular muito, do futebol fica a ser muito especulativo, a aguardar pelo erro do adversário. Não foi o caso. Ele, de facto, foi muito corajoso, ele colocou os dois pontas de lança, se calhar também pela lesão do Aturkoglu. Hum, não sei até que ponto foi ou não, mas colocar os dois pontas de lança, o Pavlidis e o Ivanovic, quando ninguém estava à espera. Portanto, eu diria que teve muito, muito bem o Bruno Lage neste efeito de surpresa e demonstrou de facto coragem que em jogos anteriores, já nesta época na Supertaça e mesmo na época passada, não teve essa coragem. Portanto, e ele acertou. Portanto, essa coragem, esse efeito de surpresa do Bruno Lage, de facto, surtiu efeito, eu diria que é a 100%. Depois a pressão alta que ele colocou, até pelo posicionamento dos dois avançados, o meio campo também muito subido ali a fazer a pressão, bem junto à baliza do Nice, uma pressão bem alta, bem forte, muito bem organizada, muito bem coordenada. Hum, Dificultou muito o início de construção do Nice, também devido à própria falta de qualidade, mas dificultou de facto muito e recuperámos muitas bolas na frente, muito perto da baliza do adversário. Hum, Até me fez lembrar um bocadinho o Benfica do Schmidt da primeira época, aquela pressão muito, muito forte que tínhamos. Por outro lado, defesa consistente e personalizada também já vem do jogo da Supertaça contra o Sporting. De facto, o quarteto defensivo muito bem, o António Silva, o Otamendi, o Dedić na direita, também a defender o Dal na esquerda, um bocadinho mais discreto, mas também bem a defender, de facto, muito certinhos. Não quer dizer que não tenham. Não fosse um jogo isento de erros dos defesas. Claro que não, não há, isso não há.
mas foi de facto um jogo muito bem conseguido da equipa. Gostei também muito da exibição do Barrenechea, já melhor do que contra o Sporting. Um jogador que hum, fisicamente é forte, é um jogador forte, é um jogador que também tem uma elevada, diria, uma elevada cultura tática, que lhe permite estar, de facto, parece que está em quase todas as zonas do terreno e depois uma grande coragem e qualidade a sair a jogar. Portanto, acho que foi de facto uma grande exibição aqui do Barrenechea, em especial na primeira parte, na segunda começou a perder gás. E como não podia deixar de ser, de facto, a exibição do Ivanovic, a força. Eu já tinha visto alguns vídeos, mas lá está, como eu já disse noutros vídeos também, hum, muitas vezes são enganadores. Os melhores momentos de um determinado jogador são enganadores porque só mostram as coisas boas. Mas foi de facto isto que eu vi nos vídeos do Cruz onde ele jogava, de facto. Força que ele tem, a técnica, a velocidade, que eu não coloquei aqui, portanto, força, técnica, velocidade e também uma grande capacidade de trabalho. Ele caiu ali muitas vezes, enquanto o Dante, na primeira parte, esteve a jogar para pressionar, porque caiu na direita do ataque do Benfica, esquerda da defesa do Nice, para pressionar o Dante, que é sem dúvida o defesa que, com maior capacidade de sair a jogar do Nice. E portanto ele demonstrou sempre uma grande capacidade de sacrifício, uma capacidade de trabalho para pressionar de facto os adversários. Um jogo de facto não dá para ver, não é? Não podemos dizer isto vai ser que foi uma fantástica contratação, é impossível dizer isso, mas de facto deixa muito bons indícios, deixa. Pontos menos bons ou pontos a ter em conta, nem é menos bom, é pontos a ter em conta. Não podemos aqui amadeirar a arco do Benfica, porque pareceu-me de facto, neste jogo, nisso muito limitado, muito inferior ao Benfica. Hum, Ter atenção também que eles venderam o melhor jogador deles, o melhor marcador do ano passado. Perderam, ao longo do jogo de hoje, perderam dois jogadores, um médio e também o Dante, que é importantíssimo para eles, os mais fracos ficaram. Hum, Outra coisa importante que interessa dizer aqui tem a ver com o Pavlidis. O Pavlidis não é que ele fizesse uma má exibição, mas pareceu de facto muito menos interventivo do que o normal. Ali a convivência com o Ivanovic também ainda não pode estar a 100%, obviamente, é o primeiro jogo e poucos treinos fizeram, mas pareceu-me assim, entre aspas, um bocadinho mais envergonhado, mais triste aqui o Pavlidis. Vamos ver se foi só neste jogo, vamos ver se com o tempo ele vai mostrar até a importância, porque nós precisamos de facto muito do Pavlidis e esta dupla, de facto, diria eu, Pavlidis e Ivanovic ainda vai dar muito o que falar, Deus queira que sim. Outra situação aqui menos positiva, entre aspas, é que o 2-0 é de facto um resultado fantástico, mas podíamos, se calhar, ali ter marcado mais um gol, ter resolvido já a eliminatória, ter fechado já aqui a eliminatória, mas estamos de facto bem encaminhados. Por fim, aqui a segunda linha, entrou ali o Henrique Araújo, o Prestiani, são jogadores de facto que já demonstraram qualidade no Benfica, mas que se calhar em jogos de nível de dificuldade mais elevada vão aqui ter algumas dificuldades de facto hum, para jogarem ou para demonstrarem a sua qualidade, porque obviamente vamos ter jogos muito mais difíceis se entrarmos na fase de grupos da Liga dos Campeões, ou mesmo agora se passarmos aqui a terceira pré-eliminatória e formos ao play-off, de facto, vão ser jogos mais difíceis e eu não sei se esta segunda linha será suficiente ou terá qualidade suficiente, mas vamos ver. O Bruno Lage, e muito bem, apostou de facto e confiou de facto nestes jogadores. Eu peço desculpa aqui, está Henrique quando devia ser Henrique Araújo, mas eu acabei de fazer aqui os textos e de facto não tive a oportunidade de corrigir as palavras, as frases que temos. Depois, como também quem está habituado a ver aqui os meus vídeos sabe, eu gosto muito de dar aqui umas notas aos jogadores. Turbine, nota 3, teve muito pouco trabalho a defender, de facto, não teve quase trabalho nenhum. E o maior trabalho dele foi de facto a sair a jogar, a colocar a bola longa ou a jogar ali com os seus defesas. E eu penso que ele teve bem, não teve ali nenhum erro grave, nem nada que se pareça. Portanto, nota 3. Otamendi e António Silva na mesma linha, de facto muito certinhos, a fazerem a dobra aos laterais.
de facto, uma grande capacidade de antecipação, os dois, e sem erros de facto sem erros graves também. Dedic na direita, e Dal na esquerda também a nível defensivo. Tiveram muito certinhos, mas o Dedic, apesar de ter chegado só a esta época, mais ousado ali a atacar, eu diria menos envergonhado com o Dal, também tem a ver com as suas próprias características, e foi de facto de uma jogada entre o Dedic e o Arsene que depois surgiu o gol do Ivanovic. Meio campo, Barrenechea encheu nota 4. Eu já disse anteriormente que encheu-me de facto as medidas. Um jogador que sabe defender, taticamente sabe ocupar muito bem os espaços e depois tem também uma qualidade superlativa, de facto, a sair a jogar com passos pé direito, pé esquerdo, passos longos, passos curtos. hum, a sair, a dar o apoio ali quando o guarda-redes, quando a bola começa a sair do nosso guarda-redes, por exemplo, em pontapés de baliza. Portanto, estou muito agradado com o Barreira cheia, tendo em conta que para aquela posição também temos o Florentino com outras valências e o Manu quando estiver bom. Temos de facto aqui jogadores, qualidade mais do que suficiente para este lugar. O Rios, bem, o Rios, na minha opinião, não fez de facto uma exibição por aí além. Não é que ele tivesse mal, mas de facto eu vi ali alguns erros a nível de colocação defensiva, onde foi facilmente ultrapassado pelos adversários, e a atacar também não foi feliz na maior parte das vezes, mesmo em passos longos. Portanto, é esta a ideia que eu tenho, que o Rios ainda vai render muito mais. Teve um momento muito bom, que foi o remate, um remate de livre direto, ainda relativamente longe da baliza, que o guarda-redes defendeu com alguma dificuldade. Aursons, mais uma vez, um jogador com, eu diria, completo taticamente. Eu acho que ele, o facto do Bruno Lage dar tantas funções, dificulta de facto muito a vida, mas mesmo assim ele consegue-nos sempre a surpreender, ou consegue sempre dar uma resposta positiva. Apoiou bem o Dedic quando era preciso defender, combinou bem com o Dedic, e a prova disso foi a sua assistência para o Ivanovic, portanto, muito bem. O Sheldrup, não houve nenhuma jogada fantástica que ele fizesse, mas eu diria que teve bem, não forçou fintas, não forçou remates, mas ajudou a defender, a atacar também, ajudou a circulação da bola, e não teve mal. Na frente, também já disse o Pavlidis, menos interventivo do que o habitual, mas não quer dizer que tivesse jogado mal. Mas menos remates, menos participação no jogo, diria eu. O Ivanovic, muito bem para primeiro jogo e depois de 2 ou 3 treinos, fantástico. A sua intensidade, a sua velocidade, hum, a sua capacidade de aparecer ali para marcar o golo, ou seja, aquela faceta dele de marcador de golos, muito bem, e uma dupla que pode de facto vir a dar hum, frutos muito bons ao nosso Benfica. Dos jogadores que entraram na segunda parte, o Florentino entrou bem. Atenção, que não foi só o gol que ele marcou. Hum, se tiverem a oportunidade de ver aqui os minutos que ele jogou, de facto, ele, mais uma vez fartou-se de roubar bolas, distribuiu bem o jogo, não é de facto a melhor das qualidades dele, mas muito sereno ali a distribuir o jogo. E o gol para mim foi só a cereja no topo do bolo, ou seja, este 4 é merecido não só pelo gol, mas por tudo o que também fez. O Barreiro também entrou bem, entrou com uma grande personalidade, ajudou muito, ajudou também a pressionar na frente, e mesmo com a bola no pé também com qualidade, que muitas vezes até lhe criticamos. O Prestiano, houve ali algumas jogadas que de facto não definiu bem, mas conseguiu tirar um amarelo ao adversário, conseguiu ganhar algumas faltas, e vê-se que está a perder a vergonha, está a querer também assumir algum protagonismo. O Henrique Araújo com mais dificuldades, de facto, comparando com os outros dois avançados, mas também era já de facto uma fase do jogo onde o Benfica estava mais para defender do que para marcar gol, mas entrou, lutou, as coisas não lhe saíram assim tão bem, mas também não teve assim tão mal, podemos dizer assim. Dou-lhe aqui nota 2 pelos poucos minutos que teve em campo. Portanto, concluindo, exibição positiva, sendo que sabemos que o Nice não será, por exemplo, o Feyenoord ou o Fenerbahçe que vamos jogar a seguir. Penso que tem menos qualidade este Nice, e também ter atenção que a eliminatória não está resolvida,
e já vimos de facto surpresas, muitas surpresas no futebol, e não queremos ser surpreendidos aqui de facto por este início na próxima terça-feira. Pedir-vos então, como sempre peço, para quem ainda não subscreveu aqui o meu canal, para subscrever é completamente gratuito, para colocarem ali o sininho, para quando eu lanço vídeos novos para serem notificados. Partilharem também com outros benfiquistas que tenham, colocar as vossas críticas, os vossos elogios, os vossos gostos e, para me motivarem também, a que eu faça aqui mais vídeos, com mais conteúdo e com melhor conteúdo. Que de facto estes vídeos são de facto para vocês, e para um amor que nos une, que é o amor ao nosso glorioso. Um abraço para todos, meu bom resto de semana. Obrigado.